Olá, muito boa tarde a todos. Hoje é quarta-feira, 26 de março de 2025. Eu sou o jornalista Eliseu Caetano e começa agora, direto dos Estados Unidos, mais uma edição inédita do Conexão USA, o nosso encontro com as principais notícias dos Estados Unidos e do mundo aqui na Tribuna da Imprensa. E a gente abre falando sobre o cessar-fogo parcial entre Rússia e Ucrânia, que finalmente foi aprovado. Os Estados Unidos fecharam acordos separados com Rússia e Ucrânia para suspender os ataques navais no Mar Negro e também bombardeios contra a infraestrutura energéticas dos dois países. A iniciativa representa a primeira trégua formal desde a posse de Trump, que busca encerrar a guerra e também reaproximar Moscou de Washington. O pacto prevê a suspensão dos ataques a instalações energéticas por 30 dias imediatamente e também limita a movimentação de navios militares russos no Mar Negro. E em troca, os Estados Unidos se comprometeram a pressionar pela retirada de sanções contra as exportações agrícolas e de fertilizantes russos. No entanto, o Kremlin exige que bancos russos sejam reconectados ao sistema financeiro internacional imediatamente antes de implementar o acordo, enquanto Kiev afirma que a trégua já deveria estar valendo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou Moscou de tentar manipular os termos do acordo, enquanto o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, disse que a implementação depende ainda de garantias dos Estados Unidos sobre o compromisso da Ucrânia. Trump, por sua vez, admitiu que a Rússia pode estar adiando a decisão de encerrar o conflito. Apesar do anúncio da trégua, ataques com drones foram registrados horas depois, sem a confirmação de alvos atingidos no Mar Negro ou em infraestruturas energéticas. O governo ucraniano alerta que qualquer movimentação militar russa fora das áreas acordadas será considerada uma violação do pacto. E a gente volta a falar sobre deportações nos Estados Unidos porque o governo do país defendeu na justiça a deportação de venezuelanos sob a justificativa de que os voos, aqueles voos que a gente falou aqui, já haviam deixado o espaço aéreo americano quando a ordem judicial foi formalmente emitida. Em documentos apresentados ao juiz responsável pelo caso, advogados do Departamento de Justiça argumentaram que a decisão oral do juiz James Boasberg não tinha o mesmo peso que a ordem escrita e, por isso, não houve violação de determinação judicial. A administração Trump usou a Alien Enemies Act, uma lei de 1798 raramente invocada para justificar as deportações, alegando que os indivíduos tinham vínculos com gangues como a Trem de Araguá. A justificativa do governo é de que essas remoções foram conduzidas dentro da autoridade do Poder Executivo para questões de segurança nacional e relações exteriores. O secretário de Estado Marco Rubio declarou ao tribunal que a divulgação de detalhes sobre os voos poderia causar, abre aspas, danos significativos aos interesses diplomáticos dos Estados Unidos, fecha aspas. O Departamento de Justiça também invocou o princípio dos segredos de Estado, argumentando que a exigência de mais detalhes por parte do juiz Boasberg representava um excesso judicial que interferia na autoridade do Executivo. A administração sustenta que a decisão é legal e necessária para proteger a segurança do país. O governo também reagiu às críticas sobre a falta de devido processo para os deportados. O presidente Trump pediu o impeachment do juiz Boasberg após a suspensão temporária das deportações, afirmando que a decisão dele prejudicava a política de segurança nacional. O chefe da Suprema Corte, John Roberts, respondeu publicamente à declaração de Trump, afirmando que o recurso judicial e não impeachment é o meio adequado para contestar as decisões judiciais. Agora, os advogados dos migrantes venezuelanos têm até 31 de março para responder os argumentos do governo. O Tribunal de Apelações do Distrito de Colômbia ainda não anunciou quando tomará uma decisão sobre o caso. China agora pode cortar a internet de regiões inteiras do planeta. Olha isso! A China foi o primeiro país a revelar uma ferramenta capaz de cortar cabos submarinos fortificados em profundidades recordes. E isso pode mudar a dinâmica do poder no mar. O dispositivo tem um rebolo revestido de diamante que gira a mais de 1.600 RPM e corta cabos a até 4.000 metros de profundidade. Estima-se que ele tem potencial para interromper redes que sustentam 95% da transmissão global de dados. A tecnologia foi apresentada como uma ferramenta para salvamento civil e mineração submarina, mas o seu potencial como uso militar acendeu o alerta para diversas nações. Cortar cabos perto de áreas estratégicas poderia desestabilizar comunicações em meio a conflitos geopolíticos. Desde 2023, 11 cabos foram danificados no Mar Báltico, com suspeitas sobre China e Rússia.
Pequim já possui a maior frota mundial de submersíveis e, recentemente, iniciou a construção de uma estação espacial subaquática de 2.000 metros de profundidade no mar da China Meridional. Os Estados Unidos, por outro lado, enfrentam dificuldades para modernizar sua frota de alto mar. No xadrez do poder global, a China pode ter acabado de ganhar uma peça valiosa. Os atletas agora são a nova mídia? Olha, se o seu atleta favorito não quer só vencer títulos, ele também pode estar querendo dominar o mundo e a mídia. E o mais novo a entrar no jogo é o jogador de basquete Russell Westbrook, que lançou a sua própria newsletter, a World of Westbrook. Mas por que isso importa? O que pode parecer apenas um projeto paralelo de um astro da NBA sinaliza uma transformação maior. Atletas não dependem mais da imprensa tradicional para se conectar com o público, de acordo com os analistas. Porque se antes era preciso usar aí as gigantes da comunicação para brilhar fora do campo, hoje a conversa acontece direto com os fãs e os números comprovam isso. Vejam só, o LeBron James criou a Uninterrupted, um canal com mais de 700 mil inscritos. Cristiano Ronaldo tem quase 75 milhões de inscritos no seu canal do YouTube. New Heights, podcast dos irmãos Jason e Travis Kelce, fechou com Wondery, um estúdio de podcast da Amazon, um contrato de 3 anos por 100 milhões de dólares. Romário já acumula quase 400 mil seguidores na sua nova TV. O crescimento da mídia esportiva digital é inegável. Em 2024, o consumo de conteúdo esportivo no YouTube aumentou 45%, com mais de 35 bilhões de horas assistidas. E ainda há uma tendência aí: bastidores. O público não quer ver só replays e comentários técnicos, mas sim histórias reais, bastidores e conteúdos sem filtro, que são um novo ouro digital, como um conteúdo de mais de 1 milhão de views do piloto Lando Norris. Enquanto os canais tradicionais lutam para se manter relevantes, os atletas assumem o comando da narrativa. Altos funcionários de segurança nacional enfrentam questionamentos de senadores democratas indignados na Comissão de Inteligência do Senado. O motivo foi um grupo de conversa no aplicativo Signal, que revelou planos de um ataque militar no Iêmen para um jornalista. A diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, e o diretor da CIA, John Ratcliffe, negaram repetidamente que o chat continha informações sigilosas e apontaram a responsabilidade para o secretário de Defesa, Pete Hegseth. No entanto, mensagens de Hegseth teriam detalhado operações militares, incluindo aí alvos, armas que os Estados Unidos usariam e até a sequência dos ataques. Oficiais da defesa atuais e antigos afirmam que esse tipo de discussão sempre é classificada como sigilosa devido ao risco para militares dos Estados Unidos. Protestos em Gaza. Milhares de palestinos saíram às ruas do norte de Gaza para protestar contra o Hamas e pedir o fim da guerra com Israel. Foi a maior manifestação contra o grupo desde os ataques a Israel em 7 de outubro de 2023. O protesto aconteceu 2 dias depois de o número de mortos no conflito ultrapassar 50 mil, segundo o Ministério de Saúde de Gaza. Durante a madrugada, ataques aéreos israelenses no norte de Gaza mataram mais 8 pessoas, incluindo 5 crianças, segundo o Crescente Vermelho Palestino. Ordem sobre eleições, hein? O presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva determinando que a Comissão de Assistência Eleitoral exija prova de cidadania para o registro de eleitores. Estados que não cumprirem a exigência poderão perder financiamento federal. Republicanos há tempos defendem essa medida, mas os críticos alertam que a exigência pode dificultar o voto de pessoas pobres e também idosas. A ordem também determina que o Departamento de Segurança Interna forneça ao Departamento de Eficiência Governamental, que é chefiado por Elon Musk, acesso aos registros eleitorais estaduais para identificar eleitores estrangeiros. Trabalho infantil na Flórida. A repressão da Flórida contra empresas que empregam imigrantes sem documento gerou um problema: a falta de trabalhadores para ocupar vagas de baixa remuneração. Para lidar com isso, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou um projeto que flexibiliza as leis de trabalho infantil. Se for sancionado, o projeto permitirá que empresas contratem jovens de 14 anos para turnos noturnos, mesmo em dias de aula. Também eliminará limites de horário de trabalho para adolescentes de 14 e 15 anos que estudam em casa e também acabará com a pausa obrigatória para as refeições de trabalhadores de 16 e 17 anos.